Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir os pensamentos, os nossos pensamentos, e revelar a sua vontade para as nossas vidas. Olha só, preste atenção. Nós temos batido na tecla daquilo que Jesus falou para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora você pensa comigo um pouquinho só. Quando uma criança nasce, então os pais, as pessoas, os amigos, os conhecidos, olham aquela criança, aquele bebê, aquela coisa tão preciosa, tão perfeitinha, né? Aquela criança aquele ser novo, 0 quilômetro. Então, todas as pessoas, todo mundo se inclina a falar, puxa, que maravilha. Então, todo mundo gosta, todo mundo ama, todo mundo quer, porque é algo preciosíssimo, não é? Agora, preste atenção, aquela criança nasceu da carne. Não é porque ela é bonitinha, maravilhosa, tem um cheirinho especial, que ela vai ficar assim por toda a vida. Não, é só naqueles dias, naquelas semanas, naqueles meses. Quando a pessoa nasce do Espírito de Deus, ela é espírito. A natureza dela é divina. O que ela como ela nasce, ela vai permanecer pelo resto da vida e por toda a eternidade. Isso é que é glorioso e grandioso e maravilhoso. Por isso Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Um dia vai acabar, vai apodrecer. Aliás, Jó diz que os nascidos da carne são como casas de lodo. Não, isso aí é assunto para outro dia. São casas de lodo, quer dizer, material perecível, que apodrece. Mas os que são nascidos do Espírito são espíritos, que quer dizer, são de natureza divina. A pessoa que nasce do Espírito Santo, ela passa a ter a natureza de Deus. Sabe lá o que significa ter a natureza de Deus, minha amiga e meu amigo? Presta atenção. Jesus, ter a natureza de Deus é ter a natureza sobrenatural. É muito forte isso. Jesus, presta atenção, quando Jesus nasceu do Espírito Santo, ele era filho do sobrenatural. O Espírito Santo é o sobrenatural que age na vida daqueles que creem no Senhor Jesus, no seu Santo Filho, como Senhor e Salvador. Mas não é crer, é acreditar, não. É crer, é se lançar, é se entregar, se render, se casar, se unir, se ajuntar com Ele e tornar-se com Ele um só Espírito. Esse aqui é o novo nascimento, é o nascimento do Espírito Santo. Isso aqui é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela passa a ter a mesma natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a natureza sobrenatural. Nessa nova natureza sobrenatural, então ela vai viver de forma sobrenatural. Jesus viveu de forma sobrenatural. Jesus nasceu de forma sobrenatural, viveu de forma sobrenatural, morreu de forma sobrenatural, ressuscitou de forma sobrenatural
para que nós também, os seus seguidores, os que se casam com ele, se aliam com ele, também sejam com a mesma natureza dele, a natureza sobrenatural. Isso é glorioso demais. Quer dizer, Jesus, a natureza de Jesus sobrenatural, é o que ele faz a gente ter. É ele, Jesus, quem nos dá o Espírito Santo. É ele quem batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza ninguém, não. O Espírito Santo é o sobrenatural, é o Deus em Espírito, que o Deus Filho dá com a permissão do Deus Pai àqueles que nele creem. Então, quando nós fazemos essa campanha para receber o Espírito Santo, para nascer do Espírito Santo, ser nascida ou nascido do Espírito Santo, ser espírito, é justamente para que a pessoa tenha essa natureza espiritual. E preste atenção, se você está entendendo o que eu estou falando perfeitamente, então é porque você já nasceu do Espírito. Se você não está entendendo, você está embatucado, acho que está ficando mais com dúvida ainda. Poxa, bispo, eu não estou entendendo, mas eu... Receba o Espírito Santo, você vai entender. Porque o próprio Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos convence. Ele nos dá uma certeza, uma convicção sobrenatural. Não é uma coisa natural, não. A coisa natural é para todas as pessoas naturais. É para o mundo natural, é para o mundo carnal. Mas as coisas espirituais são para os que são sobrenaturais. Olha só, você agora, quando você tem esse entendimento, né, esse entendimento de que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna sobrenatural, ela tem um novo coração, um novo pensamento, uma nova visão, ela é sobrenatural. É por isso que eu disse, esses dias, a pessoa quando nasce do Espírito Santo, quando ela nasce do sobrenatural, ela é extraterrestre, ela não é desse mundo mais. Que maravilha, né? Por isso que Paulo, ele ensina, dirigido pelo Espírito Santo, dirigido pelo sobrenatural, ele diz assim, porque os que são segundo a carne, quer dizer, os que nasceram da carne, se inclinam para as coisas da carne. Então, por exemplo, a pessoa que não nasceu do sobrenatural, não nasceu do Espírito Santo, os objetivos dela, os sonhos dela, o futuro dela é projetado em cima das coisas naturais. Ah, eu quero comprar minha casa, eu quero me formar, eu quero ser um bom profissional, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar pelo mundo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ela só pensa no natural. Por quê? Porque elas são nascidas da carne. Mas as pessoas nascidas do Espírito, essas têm outras ambições. Por exemplo, eu vou falar novamente do meu caso, da minha pessoa, pessoal. Eu não tenho nenhuma ambição pessoal, assim, no que diz respeito às coisas naturais. A minha ambição é espiritual, é sobrenatural. Eu quero ganhar almas. Mas a pessoa que é natural, que tem a natureza carnal, ela vai falar, mas como que o bispo quer ganhar alma? Ganhar alma é muito assim, eu não entendi, eu não estou entendendo. Você não entende porque você ainda é carnal, você não nasceu do Espírito Santo, você não nasceu do sobrenatural. Mas quem já nasceu do sobrenatural, que é o Espírito Santo, tem essa visão do que significa ganhar almas. Para os nascidos do Espírito,
Ganhar almas significa o seguinte: salvar pessoas desse mundo infernal, salvar a alma das pessoas que estão indo para o inferno. Como o caso do testemunho desta jovem Tainã, você já deve ter assistido aqui, que nós postamos ontem. Ela estava morrendo, ela estava indo para o inferno, mas houve um trabalho do Espírito Santo, uma direção do sobrenatural, para que essa jovem pudesse também ser sobrenatural. Veja como ela é hoje. Então você vê aí o que era a Tainã e hoje é diferente. Então, quer dizer, o Espírito Santo mata a cobra e mostra o pau. É isso que está acontecendo na Igreja Universal. Então, Paulo fala, olha, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É natural, a gente até entende, eu entendo perfeitamente os sonhos, os desejos, os projetos pessoais, que tudo diz respeito às coisas desse mundo, às coisas naturais, às coisas da carne. Mas os que são nascidos do Espírito, segundo o Espírito Santo, se inclinam para as coisas do Espírito Santo. Qual é a vontade do Espírito Santo? Qual é a vontade do sobrenatural? A vontade do Espírito sobrenatural é descer sobre os que são naturais e fazer destas criaturas novas criaturas ou também sobrenaturais. Essa é a realidade. Por quê? Porque a inclinação da carne é para a morte. A criança nasce perfeitinha, linda, maravilhosa, cheirosa, mas nasce para morrer. Mas, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela nasce para viver em paz, para a vida eterna e a paz eterna. Ela nasce para viver uma vida sobrenatural e, ao deixar a casa de barro, a casa de lodo, ela é recebida nos céus pelo Pai, que a gerou espírito vivificante. É assim que acontece. Então, Paulo ainda chega ao ponto de dizer: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quer dizer, as pessoas que estão inclinadas para a carne mostram, obviamente, que estão contra Deus, porque estão pensando só numa vida medíocre de 50, 60, 100 anos, se isso se viver até lá. Apenas um período curtíssimo, que passa como o vento. Então, quando as pessoas estão inclinadas para a carne, elas estão inclinadas contra a vontade de Deus, a inimizade contra Deus, pois não se sujeitam à lei de Deus, não se sujeitam à vontade de Deus, porque elas querem satisfazer a sua carne. Você está vendo aí a série Reis, e você vê como a Betsaba fez o que fez para atrair o rei Davi. E o rei Davi fez o que fez para esconder o seu pecado e teve que matar o seu mais fiel servo, soldado, Urias. Quer dizer, você vê claramente nessa série Reis, você pode ver a figura de Jesus, o tipo de Jesus, porque Urias foi um tipo de Jesus. E Davi, um tipo do mundo, um tipo de Israel, um tipo do mundo. Injusto, cruel,
para satisfazer a sua carne, os seus desejos, para tentar encobrir a sua carne, o seu pecado, a sua nudez, ele mandou matar o servo mais fiel. Foi isso que o mundo fez com Jesus. E é isso que o mundo faz com Jesus até hoje. As pessoas que não querem obedecer à palavra de Deus, elas estão fazendo a mesma coisa com Jesus, como se ele estivesse aqui na terra. É isso aí. Jesus era inocente, morreu na inocência, como nós vimos, nós temos visto, no caso de Urias. Ele morreu inocente. Por causa disso, ele foi sacrificado. Por causa da pureza de fé dele. Por causa da sinceridade dele. Por causa do amor dele. Betsaba também é uma figura do mundo. Urias amava a sua mulher, mas a sua mulher era carnal, então não podia dar certo. O espírito com a carne não dá certo. Ou é carne ou é espírito. Se é carne, vai morrer, vai se inclinar para o mal. Se é espírito, vai viver por toda a eternidade. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, sim. E como? Pois não está sujeita à lei de Deus, não está sujeita aos princípios de Deus, não está sujeita à santidade de Deus, não está sujeita à justiça de Deus, não está sujeita à disciplina de Deus, não está sujeito nada do que vem de Deus. Por quê? Porque está focada, fixou o seu coração, sua mente nos seus próprios projetos, nos seus próprios desejos carnais. Por isso essas pessoas sofrem, gemem, padecem. Muito forte isso, muito forte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Davi caiu na carne e deixou de ser aquele homem justo, correto, limpo, para ser o que foi durante um período da sua vida. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, achou arrependimento por conta do coração dele, que era sincero. Mas ele sofreu até a morte. Desde o dia em que cometeu esse pecado, ele viveu o resto dos seus dias gemendo, urrando de dor. Mesmo depois de ter sido perdoado, ele sofreu as consequências, porque os filhos dele fizeram das tripas coração para amargurá-lo. Bem, isso aí você vai ver nessa série a série Reis. Mas o fato é que, enquanto a pessoa é carne, ela pode estar na igreja, ela pode ser dizimista, ela pode ser fiel, ofertante, ela pode fazer caridade, ela pode fazer das tripas coração. Mas se ela não nasceu de Deus, ela continua carne, ela continua lá no fundilho do seu coração, ela continua sendo carne e vai perecer se não for transformada pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, em nova criatura, em espírito vivificante, e ser uma pessoa também sobrenatural, como foi o seu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos falar mais a respeito disso às 9h30, se você quiser participar, até eu estaremos juntos aqui na televisão, falando sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe a todos, e amanhã... eu não vou lembrar você, não. Se o Espírito Santo não me lembrar, eu não vou falar mais nada, não. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.